E infelizmente precisaria mesmo das imagens do slide que eu orientei para me apoiar, mas para apresentar como é que esse aspecto que eu estou a focar se apresenta. Mas não tem problema. A opressão ontológica é a crise da nossa identidade como ser humano. Fomos tratados como se fôssemos animais. E depois temos a opressão teológica. A opressão teológica é nessa opressão em que se definiu que o africano não tem nenhuma personalidade espiritual. Ele podia ser tratado como um animal. É por isso o Papa Nicolau V, nos anos em 1400 e tal, deu a autorização aos comerciantes ou aos portugueses, aos exploradores, de vir colonizar, de vir escravizar os africanos, com o decreto, ou a bula papal, que deu autorização, a licença aos exploradores de nos tratar como se fôssemos animais que não têm almas para ser respeitados. E, por último, temos a opressão epistemológica. Na opressão epistemológica é aí onde vamos constatar a crise da personalidade intelectual. Nós não fomos considerados como seres inteligentes. E há muitas teorias que foram concebidas para justificar cientificamente que o negro, o africano, não é inteligente. Mas são pseudo-teorias que não têm fundamento. Mas como a ciência e a tecnologia naquela altura estavam ao serviço do sistema colonial, então isso passou. Então, só para dizer que esses aspectos que eu acabei de apresentar consolidou o que podemos chamar o paradigma da escravatura e da colonização. São programas. Concebeu-se programas mentais. E esses programas foram instalados na mente do africano. O africano foi preparado, foi orientado, foi programado, formatado para aceitar que ele não é inteligente. O africano não tem capacidade, não consegue fazer nada. Temos o Eden Kuju, o Dr. Eden Kuju, que era o secretário da OUA, e ele disse o seguinte: o africano pode ter recursos, o africano pode ter... a África pode ter recursos, a África pode ter tudo, mas a África não faz nada, não consegue fazer nada. Esse é um grande intelectual. E ele se falou assim, se chegou nessa conclusão, porque na qualidade de ser secretário geral da organização a OUA é a Organização da Unidade Africana, ele ficou confrontado a muitas situações no que diz respeito à tomada de decisão desse órgão tão grande. Então ele se apercebeu que, apesar da sua inteligência, apesar do seu doutoramento, apesar da competência que ele tinha como secretário-geral da ONU, ele não tinha capacidade de impor a sua visão, ou os presidentes africanos não tinham capacidade de enfrentar certas situações para colocar a África na sua posição de continente que deve ser respeitado, infelizmente. Então, tendo em conta esses aspectos, vamos chegar numa perspectiva de poder entendermos que
quando um povo se encontra nessa situação, é preciso encontrar soluções. E as soluções estão na perspectiva de conceber novos programas que vão inverter o quadro. Vou só pegar o caso da China. A China, em 1960, a China foi um dos países mais pobres do mundo. Essa China que estamos a ver que está a competir com os Estados Unidos. Foi um dos países mais pobres do mundo. O que é que vai acontecer? A China tinha duas opções: ou ocidentalizar a China ou voltar na tradição chinesa. É o Mao Tse-tung que vai aparecer para dizer: não vão ocidentalizar a China, também não vão voltar na tradição, mas vamos criar um novo paradigma, um novo programa de desenvolvimento da China. Tudo só dependeu da força interna, do líder. O Mao Tse-tung, que era o líder naquela altura, em 1963, assume a responsabilidade de trazer uma nova dinâmica, um novo sistema de pensamento. E ele concebeu o sistema de pensamento e escreveu um livro que se chama Livro Vermelho, de Mao Tse-tung. É nesse livro onde ele vai descrever todo o sistema de pensamento.